Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, hoje dia 26 de novembro, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. E os grãozinhos trazem para a gente hoje no Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante ao do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. São Paulo quis dizer para a gente, que nós podemos fazer a caridade independente, de qual fé nós professamos, de que religião nós somos. Todos nós temos oportunidade de fazer caridade, tá? Independe da nossa fé. Às vezes um ateu é mais caridoso do que aquele ali que está dentro de uma igreja o dia inteiro, de joelho no chão, tá? Ele está ali, preocupado com ele, de joelho no chão, rezando, E um ateu está lá de fora da igreja, mas está lá distribuindo seus bens, distribuindo alimento, Fazendo a caridade. Independe da nossa fé, a nossa caridade, tá? Ela é a virtude que está acima de todas as outras. Por quê? Porque ela engloba todas as virtudes. Viu? Então, independe da nossa fé, o trabalho que nós temos que fazer para nos melhorar, que é a prática da caridade. Se eu sou um cara bonzinho demais, faço muita coisa boa, mas se eu não faço com caridade, com verdadeiro sentimento de desprendimento ao próximo, isso não tem valor. Tá? A caridade tem que ser sincera, tem que ser de coração aberto. Não é só por fazer, tá? É por amor. Tá bom? Livro dos Espíritos traz pra gente hoje o capítulo 2 do livro 4, Penas e Gozos Futuros, a questão 1009. Nós estamos falando aqui da duração das penas, Segundo esse entendimento, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade? Interrogai vosso bom senso, vossa razão.
Perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria negação da bondade de Deus? Que é, com efeito, a duração da vida, fosse ela de 100 anos, em relação à eternidade? Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por algumas faltas. Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe. Na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não está aí o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Poderia ele próprio faltar às qualidades das quais faz um dever? Não há contradição em atribuir-lhe a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo, e que o homem não compreende sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétuas à maior parte de suas criaturas. Poderia fazer a seus filhos uma obrigação da justiça se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Aliás, não é o sublime da justiça, unida à bondade, fazer depender a duração das penas dos esforços do culpado para se melhorar? Aí está a verdade desta palavra. A cada um segundo suas obras. Santo Agostinho. Gente, Deus, se Ele é justo, misericordioso, bondoso, como Ele iria querer ver um filho seu sofrer durante a eternidade toda? Né? Como diz a leitura, por conta de um pequeno erro, eu vou sofrer o resto da eternidade. Não. Deus é justo, bondoso, misericordioso. Ele perdoa. Ele é justo por quê? Porque a cada um segundo suas obras. Eu fiz alguma coisa errada? Sim, então eu tenho que responder por aquilo ali que eu fiz. Então eu vou pagar sim, mas eu não tenho que pagar pela eternidade. Vai depender daquilo que eu fiz. Daquele erro meu. O tempo é relativo, é proporcional, né, ao tamanho do meu erro. Se eu errei um tantinho assim, eu vou pagar um tantinho assim. Se eu errei um tanto assim, eu vou pagar um tanto assim. Então, tudo é proporcional, né, ao erro, ao que nós erramos. Eu não tenho que pagar uma eternidade de sofrimentos por um erro pequeno. Não é? O Pai enxerga tudo, o Pai sabe tudo e Ele dá para nós aquilo que nós precisamos. Ele dá a pena que nós temos que cumprir de acordo com o crime que nós cometemos. Né? Então vamos lá, vamos agradecer o Pai, né? Pelo que nós estamos passando, pelo que nós estamos vivendo, né? Porque se nós estamos sofrendo aqui hoje, né, porque nós estamos pagando algo que nós fizemos, né? Ou mesmo aqui agora, que nós fizemos aqui agora, né? Os erros pela nossa própria incúria. Então, vamos agradecer sempre o Pai a oportunidade que Ele nos dá, né, da reencarnação, para que a gente possa reparar esses erros do passado e mesmo os que nós estamos cometendo hoje. Tá? Fiquem todos com Deus, uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita saúde e muito trabalho. Que Jesus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.